os quais não têm influência da classe operária dentro do partido. Por exemplo, quando o Tony Blair foi eleito para fazer uma política extremamente direitista, a burguesia exigiu do Partido Trabalhista que eles mudassem o estatuto do partido. Não sei se vocês já perceberam, o Tony Blair foi chamado de neotrabalhismo. O que foi o neotrabalhismo? O neotrabalhismo foi o seguinte: dentro do Partido Trabalhista Britânico, a maior parte dos delegados aos congressos do partido eram eleitos pelas assembleias dos sindicatos. Como deveria ser em todo partido, esse deveria ser o modelo do Partido Operário de Massas. Você vai lá no Sindicato dos Metalúrgicos, chamam a Assembleia de Operários, e os operários elegem, na Assembleia do Sindicato, os delegados para o partido. Esse é o mais antigo partido operário desse tipo, assim, que existe no mundo, uma coisa muito interessante. Bom, a burguesia exigiu que essa cláusula aí ela fosse totalmente revogada, que os sindicatos perdessem o poder de eleger diretamente os delegados, que os delegados sindicais se elegessem como se elegiam os outros coitados que não controlavam sindicatos, no distrito, etc. e tal, para diluir a presença da classe operária. E veja bem, o Partido Trabalhista Britânico é um partido, perto do PT, é um fóssil pré-histórico contra-revolucionário. Você vê que no PT tem MST, tem um monte de sindicalistas, tem estudantes que participam das manifestações. É um partido bem mais instável desse ponto de vista do que um partido trabalhista britânico, que é ultraconservador e mesmo assim a burguesia só entregou o poder ao Partido Trabalhista nos momentos em que ela achava que era absolutamente necessário para controlar o regime político. Quando a gente vai fazer política revolucionária, não podemos viver de fórmulas. A gente tem que estudar como é que funciona na França. Como é que o Partido Socialista Francês chegou de ser um partido semi-revolucionário, vamos dizer, no século XIX, para ser um partido do regime agora com esse bobo da corte do François Hollande. Qual é a história? Como se deu? Porque tudo tem uma história, tudo tem um processo. Esse negócio de ver as coisas como figuras fixas, isso é um erro. Há um processo, há um desenvolvimento. Então, eu acho o seguinte, o predomínio do PT sobre o governo brasileiro é uma anomalia. O pessoal acha assim, bom, agora vai se estabelecer um regime francês. Elege os conservadores, quando a situação aperta, põe o socialista para levar tinta, porque esse é o esquema, né? Em geral. O esquema é esse daí. A esquerda entra quando a direita não consegue dar conta da situação, para botar a casa em ordem e restabelecer a situação para a direita voltar a governar, a direita conservadora. Bom, será que no Brasil vai acontecer isso? O Brasil já é um país tão desenvolvido assim, que ele consiga manter um regime parlamentar com alternância entre a esquerda e a direita e tal. Chegamos nesse ponto? Então, vou dizer só o seguinte. Na última eleição francesa, quem mais progrediu na eleição foi a extrema-direita da Frente Nacional. E na última eleição inglesa, quem mais progrediu, na eleição que vai acontecer agora, dentro de uma semana, o partido cotado para progredir mais do que todos os outros é a extrema-direita. O que significa isso? Isso daí são os sintomas já bastante agudos da decomposição do sistema parlamentar britânico, mais antigo do mundo, e francês, segundo mais antigo do mundo. Os mais fortes, os mais tradicionais. Nos Estados Unidos, a cúpula conservadora do Partido Republicano e o Partido Democrata tiveram que se unificar para derrotar a extrema-direita dentro do Partido Republicano, que também ameaça
levar o regime político de vantagem. Será que nessas condições o Brasil é um país onde elege o Serra e agora elege o Lula, depois de manhã elege o fulano lá, daqui elege o João Paulo Cunha? Não está aparecendo, né? Então o PT é um problema, um grande problema para a burguesia brasileira. E a situação política brasileira, em grande medida, ela gira em torno do PT, porque o PT é um partido oportunista, partido que defende os interesses da burguesia, que ataca as massas, etc. e tal, mas é o partido que tem dezenas de milhões de votos, principalmente da classe trabalhadora brasileira. Desconsiderar isso daí é fazer política para ninguém, é fazer política na própria imaginação. Não quer dizer que a gente tenha que apoiar o PT na eleição. Nós não vamos apoiar o PT na eleição. Não quer dizer que a gente tem que apoiar o que o PT faz. Mas a gente tem que entender que se desenvolve por cima na situação política uma luta entre PT e a direita. Tem que entender isso daí. Ah, mas o PT não é não vai propor aqui a estatização dos meios de produção. Não, não vai. Mas não é só isso que incomoda a burguesia. Isso aí já é a etapa final. Também o Maduro não propôs a estatização da economia venezuelana, mas ele coloca limites ao controle que o imperialismo tem sobre o petróleo venezuelano. Isso aí já basta para o cara não gostar. Porque a burguesia gosta de colocar um conservadorzão lá, um Fernando Henrique Cardoso, que é conservador biônico também, né? Não é conservador de trajetória, e fala, ó, abre aqui, aprova essa lei aqui sobre o petróleo e não enche o saco. É isso que eles gostam, é isso que eles querem. E como a gente vê, a situação mundial está feia. A crise está cada vez pior para a burguesia, e a burguesia vê a necessidade de atacar, de controlar o governo, né? E atacar todos os setores sociais, não só a classe operária, para sair da crise, ou tentar sair da crise. Então, esses partidos, eles são um obstáculo. Eles são um fator de desestabilização. Se tiver que agir de uma maneira dura contra o movimento de massas, o PT é um problema. Então, quer dizer, nós temos que levar isso aí em consideração. De fato, a direita, assustada com toda a situação, acha que a melhor política seria tirar o PT. Só uma coisinha. Eu vi pessoas falando agora recentemente no 1º de maio que a burguesia ela está contando com o PT para levar adiante os planos dela de austeridade e tal, de ataque contra as massas. Agora, vocês vejam, por exemplo, a plataforma do candidato do PSDB. Falou que o salário mínimo não tem que aumentar, tem que acabar com o 13º salário. Tudo bem. O PT ele pode colocar em prática uma parte desse plano, mas vocês acreditam mesmo que o PT tem condições de colocar tudo isso em prática? Esse aqui é um problema. Não é que o PT não queira, eles podem até chegar lá para a Dilma falar, não, tudo bem, eu concordo, eu tenho que fazer isso aí. Mas a hora que ela olhar lá, ela fala, se eu fizer isso aí, eu estou perdida, assim, entendeu? Não é, às vezes acontece dos partidos de esquerda fazerem exatamente o figurino da direita. Não é impossível. Mas também precisa saber quais são as condições, os resultados, a crise que vai dar e tal. Primeiramente, em 86, 87, lá no Hospital Alberto Primo, depois daquela fechamento e ocupação e reabertura, só um dado histórico, né? A bandeira da FUP, que logicamente que teve uma disputa lá dentro, que a FUP era a Associação dos Funcionários do Hospital Alberto Primo, preta, vermelha e branca no meio. Aí nós vimos uma coisa hilária, porque o Montoro, que participou do processo na época, por causa do Sérgio Santos, expulso do PT,
ele reivindicou a bandeira como se fosse da social-democracia. E o Eduardo Jorge, hoje no PV, levantou a polêmica. Aí ficou os dois discutindo e nós continuamos lá tocando o ato, porque foi uma discussão curiosa. Mas tem a ver aí com a Nicarágua. Segundo ponto, né? Ainda estou naquela fase bastante sectária com a estrutura burocrática da universidade. Essa semana, você teve lá não só a Comissão da Verdade, discussão da Nacional, como também da Comissão da Verdade da Unifesp. E foi uma assinte, né, porque a coordenadora da Comissão da Verdade da Unifesp é a professora que foi a que fez a carta à Folha de São Paulo, defendendo a PM no campus. Aí foi publicada matéria, foi feito um monte de discussão lá dentro. Ou seja, você tem um paredão, né, centrista, direitista e etapista, enfim, reformista, na universidade. Isso hoje, né, onde procura aplacar de tudo que é jeito o movimento estudantil para evitar a radicalização. Isso também ocorreu na época da 30, no processo de ditadura. Qual foi o papel dos professores? E encerro, né, até para um alerta para todo mundo, os companheiros professores, né, no Colégio Protero. Nós estamos lá no meio da muvuca da eleição, lá na semana da PUESP, e aí, de repente, no meio da sala, uma gritaria tal, vou lá, um professor errando e saiu junto e arrancou o estudante lá de dentro e passou assim, o moleque foi lá para não sei aonde. Isso me assusta profundamente. A gente está vendo o que estão fazendo a lavagem cerebral dos estudantes na Unifesp, que vão ser professores amanhã, a maioria, né? E a gente vê isso na prática também, né? É um assunto que incomoda profundamente, ou seja, e esse papel, né, dessa academia, desses professores, como é que foi essa coisa nesse período, né? Porque hoje a gente fica assustado de ver a forma que eles estão tratando qualquer coisa que eles acham que, qualquer coisinha que você faz assim, um pouquinho mais à esquerda do centro, eles já acham que é um absurdo, já começam a fazer toda uma caracterização, um desmonte e uma edição da realidade que se ocorre nas reivindicações estudantis, né? Ou seja, aquela coisa do estudante, aquele momento revolucionário, os caras tentam apagar, jogar balde de água fria de tudo que é jeito, né? Ou raça, né? Então há um sectarismo da minha parte, mas a gente tem que dar, levantando isso aí, e ver esse papel histórico, porque hoje muitos deles estão em comissões de verdade, comissões daqui, dali, com um discurso horroroso, como, por exemplo, na última que teve, para encerrar, uma das palestrantes, o cineasta fez algo interessante pela primeira vez, ele relacionou a Comissão da Verdade, uma série de coisas, passou por esse cara que foi morto agora, e fechou com junho, ou seja, ele relacionou a mesma violência da ditadura militar com a PM em junho, e aí abriu um debate, e nesse debate, essa pessoa que também faz parte da Comissão da Verdade se colocou da seguinte forma: nós na época era do PCdoB, e nós entendemos que, ela quis dizer assim, entre linhas, né, de que houve cutucaram, né, ou seja, há um golpe militar porque uma esquerda cutuca o golpe militar. E a pergunta feita não responde, ou seja, que se não é bases econômicas que determinam um golpe, né? Então, um pouquinho essa leitura de como é que é o papel da academia aí, né, nesses processos, né, como um todo aí. Não, eu acho que não tem muito segredo, isso aí não é uma coisa nova. Professores universitários sempre foram um setor conservador. Em tempos anteriores, inclusive os professores secundários eram um setor conservador. Agora, o conservadorismo que existe entre os professores secundários, ele fica contrabalançado pela miséria que esses professores vivem. Então, essa aqui é a mudança. Agora, veja só, um sinal de que a nossa época é uma época conservadora e o pensamento se orienta por uma tendência reacionária, é achar, como a gente vê em muitos debates, que os professores são o setor mais importante da universidade. Basta a gente pegar a história do mundo aí e a gente vai ver que em todos os momentos que na universidade houve qualquer mobilização de grande porte, importante, sempre foram os estudantes. O fator revolucionário na universidade, historicamente, são os estudantes. Nunca foram os professores. É uma fantasia reacionária que criaram aí. Veja, um professor, ele é uma pessoa que ele tem uma ligação grande com a instituição. Você imagina, por exemplo, que para você ser professor titular numa universidade, você precisa fazer
o curso universitário, completar, fazer o mestrado, fazer o doutorado, às vezes pós-doutorado. Quer dizer, o cara leva 10 anos aí para conseguir essa posição dentro da universidade. Quantos dessas pessoas que se empenharam nisso daí vão ser pessoas com espírito minimamente revolucionário? Já não digo totalmente revolucionário, porque é meio incompatível. Fica 10 anos na universidade e a luta revolucionária entra em conflito. Mas minimamente revolucionário é uma minoria. Tem uma minoria, logicamente, que tem um espírito progressista, revolucionário, mas é minoria, sempre foi minoria, sempre será minoria. Talvez não seja num momento determinado de crise muito grande, etc. e tal. Os estudantes não. Os estudantes são eles que são os grandes protagonistas da mobilização revolucionária. 68, não só que não tinha nenhuma participação dos professores, como que os professores universitários foram proibidos de falar em qualquer tipo de atividade convocada pelo movimento estudantil de 68 na França. E até os intelectuais, que não eram professores, foram proibidos. Falou que uma das pouquíssimas pessoas que conseguiu falar na universidade durante o período de 68 foi o Jean-Paul Sartre, que era um cara meio avulso, realmente não comprometido com nada, não era professor também. Já na China, quando teve a Revolução Cultural, que todo mundo fala com horror, mas ninguém conta os detalhes picantes da Revolução Cultural. Os estudantes, eles sequestraram os professores e denunciaram os professores como sendo um pilar da burocracia, dentro da burocracia do Estado operário, dentro da universidade. Que precisava ter uma revolução dentro da revolução. E precisava derrubar a burocracia. E para os estudantes, a burocracia está personificada pelos professores. Então, o que aconteceu? Muito professor universitário, os estudantes botavam uma coleira nele e arrastavam eles pelas ruas nas manifestações, mostrando para o povo, falando, tá vendo aqui, ó, isso aqui é um burocrata, inimigo do povo e tal. Isso aí causou um pânico tão grande na burocracia que depois teve quando eles conseguiram conter a Revolução Cultural, teve toda uma contra-revolução dentro do Partido Comunista que transformou essa burocracia numa burocracia extremamente direitista. Mas o alvo dos estudantes eram os professores, não era professores com estudantes, eram estudantes contra os professores. E isso é comum. Isso é comum. Você pode ver que o nazismo se aproveitou de grande parte da estrutura universitária. Veja bem, o que é um professor universitário? Um professor universitário, ele é como um juiz, ele é como um advogado, quer dizer, uma pessoa da sociedade burguesa. Ele não é uma pessoa oposta à sociedade burguesa. Isso é um mito. Por isso que é sempre uma minoria de professores que participa aí. O professor secundário, que já teve um status parecido com esse, ele agora modificou muito esse status porque a situação do professor secundário, dada a decadência da educação secundária, é muito baixo. Então, o cara está morrendo de fome. Isso aí anula as tendências ao conservadorismo que existe na categoria. Agora, se você voltasse nos tempos em que ser professor era uma coisa assim, muito respeitada, o professor ganhava bem e tal, os professores secundários seriam também muito conservadores. O negócio é o seguinte, a gente tem que ter uma análise de classe social. Estudantes e professores, eles são parte da burguesia. Classe operária não vai à universidade a não ser em pequeniníssimo número. Tá certo? Então, quer dizer, o professor o que é? Já é um elemento conservador da burguesia. O estudante não. O estudante, ele não tem compromisso com a sociedade burguesa, direto. Uma parte tem, sempre tem uma direita estudantil, né? Porque a universidade é uma coisa da burguesia.
Mas é muito mais fácil você ter estudantes revoltados aí do que professores. É um problema de classe social, não tem nada a ver com... O fato do estudante ser parte da intelectualidade contribui nessa luta revolucionária dele. O fato do professor ser parte da intelectualidade não contribui, porque ele é um elemento conservador, em geral. Não estou falando de 100% dos professores, mas uma maioria. E tem greve, lógico. Tem organização sindical, mas tem muito conservadorismo. Agora, a crise também já chegou na universidade. Então, uma coisa é certa. Quanto mais baixo o salário, menos conservadora a pessoa, né? Finalmente, o que move as pessoas é a economia, não é a... Muita gente se ilude com a ideia de que, não, daqui você tem professores que são marxistas. Marxistas nada. O cara é professor e pronto. O cara pode tanto ensinar Marx como pode ensinar Santo Agostinho, depende das condições em que ele vive. E a função da universidade, número 1, é doutrinar os alunos para que eles façam parte da sociedade burguesa, não é formar pessoas altamente qualificadas. Vocês podem ver que em todos os cursos o doutrinamento é grande, é profundo. Eu acredito, inclusive, que uma boa parte da esquerda é conservadora por causa dos professores universitários que estão nessa esquerda, que já foram estudantes, aí passaram a ser professor, continuaram sendo de esquerda, são ultraconservadores e arrastam essas organizações para o conservadorismo, porque o Brasil é um problema nesse sentido, né? Mais do que outros países. A ideia de que você tem um diploma ofusca a visão de qualquer pessoa. Quando, na verdade, esses diplomas aí, a maioria, de 98%, não serve nem para limpar o chão. O nível cultural é baixíssimo, tudo, é um problema isso aí. Fazer uma pergunta assim, primeiro, comentando isso que você apresenta, esse debate sobre a crise da ditadura, você vê nessa comemoração dos 50 anos, você tem um setor mais da direita que fala que era ditadura branda, mas dentro da esquerda da universidade, ser crítico é dizer que a crise, o fim da ditadura foi uma ditadura a partir de um projeto de distensão lento e gradual e controlado. Então, a crítica é dizer que não há participação da massa. Então, na verdade, na universidade, ele nega a ser crítico é negar a existência do contraditório. Então, isso é um aspecto fundamental do debate da suposta crítica na universidade. Acho que você colocou bem esse problema desde 1930, que a ditadura militar, mas isso historicamente abolição, tudo você nega, é tudo controlado praticamente. E a ditadura militar também, porque boa parte dessa esquerda acha assim, porque tem instituição militar, como se a luta de classe não existisse dentro dos militares, por exemplo. E aí um dado importante, que além dessa disputa de duros e brandos na ditadura, na crise da ditadura, você tinha, o Geisel tinha um setor, vamos dizer, mais à esquerda dele próprio. Dentro da Arena, por exemplo, você falou de abril de 77, o que exejou o pacote foi o fato de que a Arena tinha um setor dentro da Arena que dizia o seguinte, é o partido de apoio à ditadura, mas não é o partido da ditadura. Então, eles votaram, naquele momento, contra a reforma do judiciário. E levou ao fechamento do Congresso, é o fenômeno de Teotônio Vilela e vários setores que vão se aproximar do PMDB. E o outro lado, eu acho que é um pouco da evolução do MDB, né, que era o partido do não-senhor, constituído pela ditadura militar, porque, pela lei, o partido precisava de pelo menos 1/3 dos parlamentares. O MDB não teve que pegar emprestado, né, da ditadura militar parlamentares para ter seu registro. E esse partido se transforma, a partir de 74, de um partido de oposição. Então, esse ano é enigmático por conta dessa transformação. E a gente poderia até dizer que o MDB
vai se transformar, em certa medida, em um partido burguês popular, vai ter uma penetração muito grande, organizando movimentos populares e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ele também tinha uma divisão entre autênticos e adesistas, né? A contradição dentro dele. E eu enxergo, você falou de 82, que 82 foi uma jogada política, por quê? Porque ele criou o multipartidarismo, ao mesmo tempo que ele criou a sublegenda. E essa sublegenda, você tinha uma eleição em um município que você tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3, e aí sempre favorecia a própria ditadura militar e o próprio MDB. O PT, por exemplo, ele teve seu registro, mas foi prejudicado. Inclusive pela campanha do PMDB, e você falou do partido do Golbery, que era a política de que você não podia criticar o MDB, tinha que apoiar o MDB e tudo mais. Então, esse processo vai gerar uma coisa que existe até hoje, que é a presidência da República e a política dos governadores. Situação, presidência e estados importantes, como São Paulo, na mão da oposição, que havia um compartilhamento. Então, o fenômeno de 84 também não foi um compartilhamento, uma transição negociada. E um dado só para fechar, você falou de Portugal, começou falando de Portugal. No texto do Gaspari, sobre a ditadura, ele explica o seguinte, que em um determinado momento, teve o golpe em 73, no Chile, em setembro de 73, e logo depois, em 74, nós vamos ter, em abril, a Revolução dos Cravos. Então, a política da CIA era um golpe em Portugal, só que aí era a Europa, a situação mais complicada. Então, a política da CIA era, via Brasil, eles eram, inclusive, alguns generais pediram exílio no Brasil, o setor duro estava planejando, inclusive dava armas, tudo, e Geisel cozinhava, Geisel não era favorável, que era fazer um golpe de Estado via o Brasil em Portugal. Depois da Revolução dos Cravos. Depois da Revolução dos Cravos, isso em 74. Existem documentos, ele mostra que havia essa intenção da CIA. E aí é a contradição. A política econômica era entreguista do governo Geisel, mas a nível internacional ele começou a se distanciar dos Estados Unidos. Tanto que, em relação à Revolução dos Cravos e ao processo de descolonização, o Brasil, da ditadura, foi o primeiro país do mundo a reconhecer Angola. E naquela circunstância concreta, Geisel ficou com os cubanos contra os Estados Unidos. Aí tem a questão da base nuclear com a Alemanha e tudo mais. E também os Estados Unidos deu uma virada, começou a apoiar, não a ditadura, como apoiou em todo o continente, mas apoiar a chamada redemocratização, que dura até hoje, né? Então, tem um fenômeno que o Gaspari também coloca, da vinda da primeira-dama, da esposa de Carter ao Brasil. E aí passou um sabão em público no Geisel, dizendo que tinha que ter democracia, não podia ter tortura, tudo isso. Aí Geisel respondeu, mas aqui no Brasil nós temos democracia racial. Nós não prendemos pretos, quer dizer, ele respondeu dessa forma, né? Então, essa é a contradição que vai sendo exposta. Uma ditadura, e aí os Estados Unidos vai tendo uma política... Agora, o fenômeno do Brasil, comparado, por exemplo, com a Argentina, o próprio Chile, é que a transição brasileira foi muito longa. Por isso que a esquerda nega essas contradições. Como muito fala isso, você fala assim, teve as greves, teve a anistia... Por exemplo, boa parte dessas organizações civis, elas apoiaram o golpe, a OAB, todas elas. Depois é que elas mudam de posição, também a partir de 74, como a própria igreja. Apoiou o golpe e depois vai ser ela própria um dos focos da resistência. Essa questão da análise global da ditadura, isso aí tem muita coisa para ser discutida, né? Esse último ponto que você levanta da transição longa fica meio como um ponto de interrogação. Na realidade, a transição longa, ela se deve em grande medida porque a ditadura se antecipou à crise. A crise da rua, né? Então, a transição começa em 74, vai até 85, 11 anos. Mas o movimento que vai derrubar, digamos assim, a ditadura, ele começa mesmo em 77. Daí já vai um processo bem mais curto, né? Em 84, por exemplo, já está segunda onda do movimento e tudo mais. Agora, o que eu acho que é o mais significativo de todas as coisas que você comentou, é isso daí. A gente precisa deixar claro que o processo político, ele não foi de forma nenhuma um processo pactuado
por cima, sem nenhuma participação das massas. Ele começou assim, mas ele começou assim também porque a ditadura já previa a crise que iria dar por baixo. No Brasil, por exemplo, ao contrário do que todo mundo pensa, a classe dominante tem muito medo da crise por baixo, porque uma vez que ela seja colocada em marcha, é muito difícil de controlar. A participação das massas no processo é uma participação permanente como ameaça e depois como realidade, né? As massas estão sempre potencialmente presentes. E uma coisa que eu acho que é importante inclusive como programa partidário, é mostrar, né, essa análise não é feita em geral, que num dado momento a ditadura perde totalmente o controle e a situação ela escapa do controle da burguesia de conjunto. Quer dizer, o ano de 1985 é um ano de crise extraordinariamente grande. O governo Sarney, ele só não caiu porque não havia organização política para derrubá-lo, porque foi extremamente frágil esse governo. Quer dizer, todos os planos desenvolvidos pela ditadura se transformaram num projeto de emergência, a partir principalmente de 1982, 83, para ver se conseguia escapar de uma crise total. A importância disso também é a seguinte, que essa crise, a crise de 85, que é a crise da ditadura, ela definiu o perfil do regime político daí por diante. Porque os partidos que a burguesia havia organizado para controlar o regime, eles foram destruídos, num certo sentido. Inclusive as alternativas ou foram também liquidadas ou não vingaram. Por exemplo, isso é verdade, o MDB, ele seria como uma espécie de partido popular burguês. Mas ele foi completamente engolido pela crise. Ele continua sendo um partido grande, ele absorveu os efetivos do regime, etc. e tal, e ele se manteve aí. Mas ele foi totalmente anulado como um fator político real, não tem autoridade política. Diante de qualquer crise de maior proporção, o PMDB não tem capacidade de arbitrar. O único partido que tem capacidade de arbitragem é o próprio PT. Isso é importante. Uma outra coisa, você falou da ala esquerda do regime militar, né? Uma coisa que eu acho que a gente poderia acrescentar aqui é o seguinte, o exército brasileiro, na época do golpe, ele está profundamente dividido entre a esquerda e a direita. O golpe, ele significou também um golpe dentro do exército, onde eles procuraram expurgar das Forças Armadas a ala esquerda. Aí você ficou com uma ala, digamos assim, de centro e de direita dentro do exército, sem a ala esquerda. E a participação dos soldados e suboficiais na vida militar, politicamente falando, foi anulada totalmente. Isso define o caráter da ditadura militar como um regime de tipo semi-bonapartista, quer dizer, não tem participação da massa popular nenhuma. Ela fica totalmente anulada. E o regime ele era obrigado a arbitrar entre a ala direita e a ala esquerda. A ala liberal, digamos assim, e uma ala direita mais repressiva, né? Curiosamente, a ala esquerda, do ponto de vista político, que era mais liberal, era mais direitista do ponto de vista econômico. E a ala direita, do ponto de vista político, era mais direitista, mais esquerdista, do ponto de vista econômico, era mais nacionalista, né? A segunda ala representava mais a burocracia do exército e a primeira ala mais os chefes militares. A ala liberal, os chefes militares, e a ala nacionalista, a burocracia do exército. Então, nesse final do comentário do companheiro aí, eu tenho dúvida daquele período do caso da igreja. Ela era colocada para, no caso,
colocar a população num avanço ou retroceder naquela opinião da revolução? Porque a gente via que as grandes massas se amparavam mesmo no conservadorismo da igreja. Ela se amparava no que o padre falava, até na televisão, às vezes ele vinha falar alguma coisa mas aí, na minha opinião, eu ficava confuso naquele período. Porque os padres falavam assim, tem que haver a população está revoltada, vai ter que fazer alguma coisa. Mas na hora H, eles parece que continham as massas. Fazia uma contenção das massas, a massa não ia para frente, não entrava no período da Revolução. Então eu queria, assim, agora acho que até vou ter essa clareza, porque o conservadorismo da igreja, até os dias atuais, ela existe. Só que hoje ela está muito menos qualificada para chegar, eu acho que, amparar essa massa na revolta, porque a revolta hoje está bem maior, eu acredito, do que no período da década de 80. Então, o problema é o seguinte, a questão-chave nessa questão da igreja é a seguinte, que por isso que a gente tem que ver bem aquelas questões que definem o panorama. Então, que normalmente é o posicionamento das classes sociais diante da situação e diante da questão do poder. Em 1974, com a crise, a ditadura militar rachou. Isso que ele falou de que, eu não mencionei aqui, ele lembrou. O pacote de abril ele foi feito fechando o Congresso, porque uma parte do Congresso já estava passando para a oposição. Quer dizer, a ditadura militar, quando é dado o golpe, é um setor específico da burguesia que consegue agrupar junto de si os outros setores da burguesia. Né? Baseado no medo da mobilização operária, etc. e tal. Forma-se um bloco da burguesia que dá apoio ao governo. Esse bloco, a base do bloco, em grande medida, é a derrota dos setores nacionalistas da burguesia. O golpe ele encerra um período onde há uma luta constante entre os nacionalistas, Vargas e tudo mais, e os setores burgueses que apoiam eles, e os setores pró-imperialistas. Os setores do capital nacional aliados ao imperialismo. Então, forma-se um grande bloco. Esse bloco, num certo sentido, ele é um fator decisivo da situação política até hoje. Só que quando vem a crise, o bloco racha. Por quê? Porque um setor olha e fala o seguinte, com essa crise, todo um setor do capital nacional vai à falência, que de fato aconteceu. Foi à falência mesmo. Então, como medida defensiva desses setores, eles passam para a oposição. Porque eles percebem que dentro do regime militar, o poder deles de controlar a política econômica e outras coisas, participar no financiamento estatal, até mesmo na roubalheira estatal, é muito pequeno. Então, eles precisam operar modificações no regime para poder se defender da crise. Tá certo? Bom, isso explica o deslocamento da igreja para a esquerda logo de imediato. A esquerda, que tinha apoiado o regime militar no começo, até quase durante todo o governo Médici, etc. e tal. Né? Você vê que os padres aí na época do Marighella foram torturados, a igreja não fez praticamente nada. Eles dão uma guinada à esquerda justamente na década de 70 com a crise. É aí que o Dom Evaristo Arnes vai aparecer como grande figura da luta contra a ditadura. Então, quer dizer, a esquerda, ela acompanha uma parte expressiva. Precisaria ver também quanto que dessa esquerda que acompanhou, porque o caso de São Paulo, ele é peculiar. Também em São Paulo, onde se agrupava a maior oposição à ditadura. Então, isso aí ganha um grande destaque, mostrando a igreja como oposição à ditadura. Mas se a gente fosse contabilizar pessoa por pessoa, a maioria dos padres e tudo continuava apoiando a ditadura. Isso é uma coisa. Segunda coisa é o seguinte, tanto a ditadura quanto a oposição
um dos problemas que eles viam é que as massas poderiam escapar de controle, como efetivamente acabaram escapando mesmo. Então, eles colocam em marcha um plano, né, para, ao mesmo tempo, criar uma base para a oposição de tipo popular. A oposição começa a namorar, a flertar com os movimentos operários e populares e procurando criar uma base contra a ditadura, porque a ditadura tem o apoio dos grandes capitalistas, a oposição são capitalistas de menor porte. Então, por exemplo, os deputados do MDB, todos eles vão nas greves do ABC, fazer discurso. Onde tem movimento estudantil, eles estão lá. Quando teve a mobilização na Bahia dos estudantes, Ulisses Guimarães foi lá, aí um cachorro da PM mordeu ele na bunda, ficou famoso isso daí. Né? Cachorro da PM morde a bunda do deputado e tal. Então eles estão procurando uma base no movimento popular. E a igreja, ela trabalha muito profundamente nesse sentido. Porque a gente vai ver que é justamente a partir de 74 que a igreja investe na criação das SEBs, as Comissões Eclesiais de Base. E depois, quando se elege um novo governo, essas comissões, elas começam a ser desativadas, etc. E tal. Então, você vê, tem toda uma explicação. O que você fala é verdade. Quando você está no meio dos acontecimentos, é difícil de entender o que está acontecendo. Que acontece um monte de coisa. Se você não está analisando a cada momento, né? Por exemplo, um partido político analisa. Mesmo o partido político não entende tudo o que está acontecendo naquele momento. Você vai entender melhor depois, quando você vê o desdobramento dos acontecimentos. Mas a pessoa isolada, sendo bombardeada por notícias contraditórias da imprensa, mentiras e tudo mais, a pessoa fica completamente perdida. Mas foi isso que aconteceu. Hoje está absolutamente claro. A igreja era uma ala de apoio do PMDB. Ela queria que a ditadura abrisse mão de uma série de prerrogativas para incorporar o PMDB no governo. Assim como a igreja também, quando o Lula foi eleito em 2002, a igreja de maneira quase majoritária apoiou a eleição do Lula. Eles não eram contra o FHC, nada, não fizeram oposição, mas eles devem ter tido a percepção de que precisava de uma mudança de governo, que se elegesse o Serra, o negócio ia escapar totalmente de controle, sem falar que a política do FHC, a política de tipo neoliberal, era insustentável. Né? Quer dizer, moral da história, né? Em todo esse debate. A análise ela tem que ser feita com base nas classes sociais. O ponto de partida é a economia. As classes sociais são a economia. O que leva à crise da burguesia é a crise dentro... O que leva à crise da ditadura é a crise dentro da burguesia. Lenin não definiu que a situação revolucionária se dá quando os de cima não conseguem mais governar como antes e os de baixo já não aceitam mais ser governados como antes? Essa definição simples dele está indicando o seguinte, que uma das condições fundamentais de uma crise revolucionária é a incapacidade da burguesia de manter aquela mesma política. Que foi o que aconteceu com a ditadura a partir de 74. Quando as massas entraram no cenário político, mostrando que elas também não aceitavam mais aquela situação, a crise se transformou numa crise revolucionária. Isso aí vai acontecer depois da campanha das diretas. Cara, não sei se tem mais gente para perguntar, mas queria fazer um comentário. Vocês têm que perceber o seguinte, a nossa análise da ditadura, ela é completamente diferente da análise que todo mundo faz sobre a ditadura. Uma coisa interessante é o seguinte, uma boa parte dessa análise, ela foi feita naqueles anos
de 1979, 78, quando a gente começa a se organizar, 80, até 85 e tudo mais. Na parte da tarde nós vamos ver aí a origem da organização atual da esquerda e do movimento operário, movimento estudantil, tudo, com base na participação e na intervenção mais direta desses movimentos na crise política que a gente acabou de descrever. Vamos encerrar? Está tarde também? Bom, companheiros, vamos para a segunda parte da nossa discussão. A ideia dessa segunda parte é traçar um quadro e analisar os principais acontecimentos que dizem respeito ao movimento operário, ao movimento estudantil, ao movimento de massas em geral, no período de crise da ditadura militar. Aqui acontece a mesma coisa que nós assinalamos na primeira parte do debate, que é que os acontecimentos da época da ditadura militar, eles vão definir o rumo posterior dos acontecimentos. É durante a luta contra a ditadura militar que vão se formar as organizações da esquerda, do movimento operário, etc. e tal. Isso é um dado importante, né? Para a gente poder ter um quadro geral da situação, é bom a gente recuar um pouquinho para ver a situação do movimento operário na época do golpe militar e depois do golpe militar. O movimento operário brasileiro, assim como também, numa certa medida, o movimento estudantil, ele estava dominado, de um lado, pelo nacionalismo burguês, pelo PTB, que era um sindicalismo amparado no Estado, criado na época do Estado Novo, pelo Getúlio Vargas, e, em segundo lugar, os setores mais ativos, mais importantes da classe operária, dominados pelo stalinismo, pelo PCB na época, né? O Partido Comunista diretamente ligado à burocracia de Moscou. Esses partidos, eles foram totalmente incapazes de organizar a resistência contra o golpe. O Partido Comunista, que em 1945 surge como uma grande autoridade política diante das massas, comete uma série de erros políticos da maior gravidade, resultado da sua política oportunista, né? E acaba perdendo muito da sua autoridade. Isso vai se refletir, depois do golpe de 1964, numa crise muito grande desse partido. Esse dado é importante porque o Partido Comunista é, sem dúvida nenhuma, o setor fundamental da classe operária brasileira. Ele sai da guerra ele sai da ditadura do Estado Novo em 1945 como sendo o partido que efetivamente havia combatido a ditadura do Getúlio, tem aquela autoridade que derivava do fato de que eles haviam tentado fazer uma insurreição contra o governo e haviam sido duramente reprimidos, uma insurreição armada. Era dirigido por uma figura que tem uma importância fundamental na história brasileira, que era o Luiz Carlos Prestes, que é secretário-geral do Partido Comunista a partir de 1945. E, além disso, o Partido Comunista se apoiava também na autoridade da própria União Soviética, que havia sido responsável, naquele momento ninguém duvidava disso, o principal responsável pela derrubada do nazismo na Europa. Foi na guerra contra a União Soviética que o nazismo
se desmantelou completamente e deu lugar a uma crise de enormes proporções. As traições do stalinismo, no período do pós-guerra, ficaram encobertas, né? A traição do stalinismo na Grécia, na França, na Itália e tal, isso aí não veio à tona, não. As pessoas não registravam esse problema, porque esse problema era totalmente ofuscado pelo brilho da vitória da União Soviética sobre o nazismo, a ocupação de Berlim, aquela coisa toda. O Partido Comunista começa com todo esse capital, tem uma importante participação eleitoral nas primeiras eleições para Constituinte, e depois é colocado na clandestinidade, num verdadeiro golpe dado pelo Estado contra a população, né? A intervenção nos sindicatos, o Partido Comunista é colocado na ilegalidade, etc. e tal. Aí o Partido Comunista comete erros como, por exemplo, de apoiar em grande medida a iniciativa golpista contra o Getúlio Vargas, política que ele vai retificar quando o Getúlio comete o suicídio e fica evidente que se trata de um golpe, o que aconteceu em 54. Depois ele vai apoiar o Juscelino Kubitschek, depois vai apoiar o governo João Goulart, vai seguir a reboque do nacionalismo burguês e vai ser um participante importante da capitulação geral da classe operária e das forças de esquerda diante do golpe de 64, né? É famosíssima a frase do Prestes, quando perguntam para ele se eles não tinham, o que ele via como possibilidade de um golpe militar. Então ele diz o seguinte: se a direita do exército levantar a cabeça, o próprio exército vai cortá-la. Quer dizer, ele achava que o golpe era impossível de acontecer. Uma crença que, como a gente está vendo hoje de novo, ela é muito comum às organizações pequeno-burguesas que só percebem o golpe depois que ele acontece mesmo e já é um fato consumado. Só que a derrota do PTB e do PCB diante do golpe leva a uma crise muito grande desses partidos, né? Essa crise ela tem uma raiz nacional, mas também ela tem uma raiz internacional, que é a crise do stalinismo, que já nessa altura era bastante patente, né? Se a gente for traçar uma cronologia dessa crise, nós devemos dizer que em 1953 há uma rebelião dos operários de Berlim contra o governo stalinista dentro da cidade, que é diretamente dirigida pelos russos. Em 56 há rebeliões na Polônia, há a Revolução na Hungria, né? E depois, em 68, nós temos a Primavera de Praga, e nessas oportunidades o exército soviético é obrigado a intervir, o que provoca um desgaste enorme e uma crise enorme do stalinismo. Em 56 também, o governante da União Soviética, na época posterior à morte do Stalin, que é o Nikita Khrushchev, ele apresenta um relatório denunciando os crimes do Stalin. Stalin, naquele momento, era uma figura idolatrada, quase uma figura sagrada. Com a denúncia dos crimes do Stalin, isso provoca uma comoção enorme dentro dos partidos comunistas, que já estão profundamente abalados pelos acontecimentos anteriores, né? Então, quer dizer, quando chega o golpe de 64, o PCB já está debilitado e a capitulação acaba de debilitar o PCB. O que nós vamos ver durante a ditadura, os companheiros falaram disso daqui anteriormente, é um estilhaçamento do partido. Surgem várias organizações que propõem a guerra de guerrilhas contra o regime político, né? Organizações como o PCBR, MR8, ALN, todas elas saídas do PCB. O PCB começa a sofrer uma completa desagregação, né?
Quando a ditadura entra em crise, né, esse fato leva ao surgimento de uma série de organizações que haviam se oposto ao stalinismo no período anterior. Né? Organizações que haviam participado da luta guerrilheira, foquistas, conforme a gente preferia denominar, e que serão a base da composição digamos assim, da camada dirigente do PT, essas organizações anti-stalinistas. O PCB e o PCdoB, quando a ditadura entra em crise, em 1974, eles estão dentro do MDB. Eles começam a fortalecer as posições aí, e a posição deles é a defesa da frente democrática. Eles dizem que o MDB é uma frente democrática e que todo mundo deveria estar aí dentro. Há uma pressão dessas organizações sobre o conjunto da esquerda para que elas participem do MDB. E, de fato, né, com essa pressão dessa esquerda stalinista, PCB, PCdoB, que é uma organização filo-stalinista, eles conseguem, e a burguesia, eles conseguem fazer com que a maior parte da esquerda entre no MDB. Né? Organizações como hoje, por exemplo, as que estão dentro do PSOL, a maioria das que estão dentro, que formaram o PT, PSTU, né? Entram todo no MDB e procuram aí atuar dentro da Frente Ampla Democrática, ou seja, uma frente popular, na realidade, né, que se formou aí para intervir sobre a base da crise da ditadura militar. Uma aliança entre setores da burguesia nacional e setores ligados ao movimento operário e os movimentos sociais de esquerda. Essa frente começa a entrar em crise, porque o MDB é um partido que, na maior parte do tempo, procura conter as massas e evitar o desenvolvimento de qualquer tipo de ação independente. Quer dizer, a ideia do MDB é atrelar o movimento de massas em geral, sindicatos, etc. e tal, à sua política, o que é reforçado pela posição dos stalinistas que falam em frente ampla democrática, que deveria ser uma frente exclusiva de oposição à ditadura militar. Né? A partir da vitória de 74, isso aí fica muito fortalecido por causa da vitória do MDB nessas eleições de 74. Bom, só que, logicamente, que o desenvolvimento da opinião dos trabalhadores e depois das mobilizações, principalmente em 77, vão colocar essa política em crise. Esse é o primeiro dado significativo da nova etapa. A partir de 77 surgem aí no cenário político diversas organizações que são independentes do stalinismo. Algumas delas estão dentro, uma parte expressiva delas está dentro do MDB, mas eles não têm a ideia de que ficar no MDB seria a melhor solução. E uma delas está fora, que é a organização trotskista que existe no Brasil na época, a OSI, Organização Socialista Internacionalista, ligada ao lambertismo, né, internacional. Uma organização da qual nosso partido fez parte num determinado momento. Essa organização prega a independência total diante do MDB, contra as outras organizações da esquerda pequeno-burguesa que são favoráveis ao MDB. No movimento estudantil de São Paulo, por exemplo, essa organização assume uma liderança importante na USP, né? Ela não chega a ser a direção do DCE livre da USP na época, mas ela é a força mais importante na universidade, né? O processo de recomposição do movimento operário, do movimento estudantil e da esquerda dentro da USP começa um pouco antes, em 75, se não me engano, 75, 76,
quando há uma mobilização muito grande na ECA, né, na Escola de Comunicação da USP, que derruba o reitor, que era apoiado pelo PCB. A partir daí há um crescimento das forças que são independentes da burguesia dentro da universidade. E as primeiras mobilizações são impulsionadas por esse setor. Esse setor também procura impulsionar as oposições sindicais. Já em 1977, é convocado um 1º de maio na rua, né? Que é convocado em Osasco, onde havia se formado uma oposição sindical importante. Quer dizer, há toda uma tendência ao desenvolvimento de um movimento independente. Essa tendência é muito marcante no começo da crise, né? Com as mobilizações de 77, isso vai se estender ainda mais. E a partir de 78, uma boa parte da esquerda pequeno-burguesa vai romper com o MDB, porque já dentro da universidade e no movimento operário mais avançado, nos setores mais avançados do movimento operário, as posições do MDB eram insustentáveis, né? As posições conservadoras, conciliadoras com a ditadura. O fato de que uma ala esquerda do MDB lançasse a candidatura do Fernando Henrique Cardoso na sublegenda em 78, mostrava a desconfiança que havia em relação ao setor majoritário do MDB. Bom, esse movimento ele vai crescer ainda mais em 78, 79, com a mobilização operária. Uma coisa que muita gente não sabe é que todos os sindicatos metalúrgicos da Grande São Paulo já tinham, nesse momento, estruturado uma oposição sindical, inclusive os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, o sindicato do Lula. Havia lá uma oposição sindical, formada por setores de esquerda e setores operários independentes. Isso exerce uma enorme pressão sobre a burocracia sindical, né? E, finalmente, com as mobilizações, a burocracia sindical dirigida pelo lulismo, que era uma burocracia que vinha da época da ditadura militar, acaba rompendo com os outros setores da burocracia sindical, da Federação Metalúrgica, e adotando uma conduta independente, né? O Sindicato de São Bernardo arrasta o Sindicato de Santo André e São Caetano para também uma posição independente em relação à burocracia. Então, isso aí forma o quadro geral da situação. Dentro do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a oposição tem uma presença esmagadora. Ganha as eleições de 1979 e a eleição é fraudada, né? A fraude é tão escandalosa que a Secretaria do Ministério do Trabalho em São Paulo anula a eleição. Secretaria controlada pela ditadura militar. Na época, a pessoa responsável pela secretaria fala: sinto muito pelos meus amigos, mas sou obrigado a anular a eleição. A ditadura manda o ministro do Trabalho diretamente para São Paulo, que dá posse à diretoria pelega, que naquela época é do Joaquim dos Santos Andrade. Então a gente tem esse conflito onde fica claro que a burocracia sindical, que é uma burocracia sindical da época da ditadura militar, uma parte dela procura se deslocar para a esquerda, como fez um setor da ditadura que se deslocou para o MDB, né? O próprio Joaquinzão vai para o MDB, quase todos os pelegos começam a ir para o MDB, mas isso daí não impede as tendências à desagregação da burocracia sindical. A esquerda começa, inclusive, a conquistar aqui em São Paulo sindicatos de grande importância, embora não sejam sindicatos operários. Se eu não estou enganado nas datas, né? Em 1976, a oposição ganha a POSP, derrota as pessoas da ditadura que estavam lá. Uma frente da esquerda, que curiosamente é o mesmo setor que está na direção da POSP, participou
conquista do sindicato em 1976. A esquerda também conquista a direção dos sindicatos bancários, quer dizer, 2 sindicatos da maior importância do ponto de vista político, etc. e tal. E no sindicato metalúrgico a ruptura com a ditadura, né? Então a gente vê todo um deslocamento de forças muito importante nesse sentido. A gente tem aí o movimento estudantil, que caminha para fundar a UNE, funda a UNE efetivamente em 1978. E aí nós temos a canalização de uma parte do movimento operário, principalmente o setor da esquerda, e do movimento estudantil, para a criação do PT. Bom, a criação do PT, é importante que a gente descreva como é que foi o processo para que as pessoas saibam. Havia uma pressão muito grande das bases pela construção de um partido independente do MDB. Na eleição de 78, por exemplo, a OSI lança uma campanha pelo voto nulo, e a palavra de ordem é voto nulo por um partido operário. Independentemente da análise que a gente faça dessa palavra de ordem, ela está expressando uma tendência real da situação, ou seja, a tendência à constituição de um partido que não seja o MDB. E isso daí, rapidamente, começa a ser um fato nas bases operárias. Quer dizer, os pelegos já haviam se deslocado para o MDB porque a classe trabalhadora começa a se colocar em oposição à ditadura. E o próprio MDB, né, é um partido desprestigiado diante dos trabalhadores porque nele estão justamente os pelegos da ditadura. Quer dizer, no movimento operário não fazia sentido aquela manobra. Os trabalhadores olhavam e falavam, não, esses aqui são os pelegos. E os pelegos, uma boa parte deles, estava no MDB. Quer dizer, a tendência a constituir uma organização política independente do MDB, nesse sentido, é uma tendência extremamente forte. É nesse quadro que um congresso metalúrgico coloca efetivamente em discussão o problema da construção do partido operário. Até alguns setores do peleguismo apoiam a ideia de que deveria se construir um partido dos trabalhadores. Qual que era a ideia do Partido dos Trabalhadores desses pelegos? A ideia era o seguinte: construir um partido que tivesse apoiado nos sindicatos, que fosse um partido moderado, mas que não tivesse que carregar, né, o caixão de defunto do MDB. Que era uma coisa muito custosa para ser carregada diante dos trabalhadores. Até porque o número de pelegos que já estava dentro do PMDB era enorme. É isso que o Lula vê também. O Lula, num primeiro momento, ele procura, dentro do MDB, um espaço próprio, quer dizer, para aparecer como a ala classista, sindical do MDB, que ele não consegue, porque os setores mais conservadores, mais direitistas do MDB veem isso aí como um perigo de perder o controle do partido. Eles querem que ele entre no MDB, nada de ala sindical, nada de nada. Aí ele olha e fala, não dá para fazer isso daí porque, né, entrar no MDB sem uma fisionomia própria significava se expor demais diante da rejeição que os trabalhadores tinham ao partido. Se você chegar lá e falar assim, não, nós somos uma ala esquerda, operária, sindical, classista, etc. e tal do MDB, bom, é uma manobra. Você tem os seus próprios candidatos, você aparece com fisionomia própria. Mas se não tem essa condição, não é viável, e aí o Lula, pressionado pela situação toda, lança a construção do PT. A construção do PT é uma ruptura, né, por força da necessidade de um setor da burocracia sindical com o conjunto do regime político da ditadura militar, com a política geral da burguesia. Num certo sentido, um setor bem minoritário da burocracia começa, nesse momento, a navegar sozinho, porque não consegue controlar a situação,
no marco das instituições que existem ali, dominadas pela burguesia, em particular o MDB, que é um partido burguês difícil de chegar a um acordo com ele. Eu já mencionei aqui, né, a lenda de que o PT foi criado pelo Golbery do Couto Silva, que é uma falsificação inclusive grotesca. Ela foi criada pelo MDB, pela burguesia, porque o MDB queria evitar que o PT crescesse e dividisse os votos, né? Mas o PMDB não conseguiu evitar a ruptura porque não dava também condições para que os outros ficassem aí. A ditadura procurou formar vários partidos, efetivamente. O caso do PTB foi bastante escandaloso, mas também permitiu a criação do PDT, do Brizola. Não opôs nenhuma resistência a isso, nem nada. Mas a ideia de que o PT foi criado pela ditadura é totalmente falsa. Bom, o chamado do Lula, né, ele atraiu uma quantidade grande de organizações de esquerda. Toda a esquerda pequeno-burguesa, que estava dentro do MDB, quase toda ela, né, que não era ligada diretamente ao stalinismo, decidiu participar do PT, por motivos absolutamente claros. Quer dizer, a pressão da massa deslocava todas essas organizações para a esquerda. Bom, o problema que se colocou, né, esse é um problema bastante decisivo até os dias de hoje, foi o problema da definição do caráter político e social do PT. A burocracia sindical e a esquerda pequeno-burguesa, elas se aliaram com alguns parlamentares do MDB, uma minoria, né? Por exemplo, Eduardo Suplicy e alguns outros, e com intelectuais também burgueses, principalmente intelectuais da USP, como Francisco Vefort e outros, e montaram um partido que era um típico partido pequeno-burguês. Burocracia sindical, pequena burguesia, parlamentares burgueses, pequena burguesia também, esquerda pequeno-burguesa, intelectuais pequeno-burgueses. Quer dizer, a operação política de formação do PT foi, numa grande medida, uma operação de uma coligação de setores pequeno-burgueses de esquerda para dominar a classe operária num momento de crise, para usar a classe operária como trampolim para suas próprias ambições políticas. Isso daí vale tanto para a burocracia sindical como para todos os outros setores, inclusive a esquerda pequeno-burguesa. Bom, aí a pergunta que surge é a seguinte: como é que nós podemos ter certeza que foi uma manipulação, uma tentativa de dominar a classe operária e não um movimento claramente de esquerda, revolucionário, etc. e tal? É muito simples. Todos esses setores montaram uma frente única para evitar duas coisas. Primeiro, que a classe operária tivesse uma participação direta na construção do PT. Por exemplo, naquele momento em que o PT foi construído, era um momento que no ABC havia tido 3 greves, uma maior do que a outra. A coisa mais natural do mundo, se você quer construir um partido de trabalhadores mesmo, que não seja só retórica, seria chamar esses sindicatos a construir o PT, que foi o que nós propusemos na época. Isso aí foi violentamente rejeitado. Se estabeleceu toda uma polêmica, havia outros setores que defendiam essa proposta, que queriam um partido que fosse mesmo de trabalhadores, e se estabeleceu toda uma campanha enérgica de todos esses setores contra essa proposta. A campanha que dizia que o PT não poderia ser um partido de macacão, que o PT tinha que ser um partido dos trabalhadores, das mulheres, dos índios, dos homossexuais, dos negros, dos ecologistas, dos intelectuais. Elaboraram uma lista gigantesca para diluir a ideia de que o Partido dos Trabalhadores teria que ser um partido dos trabalhadores, né?
Nós participamos de vários debates, colocando o problema de que o PT tinha que ser um partido operário. Nós levantamos a palavra de ordem por um PT operário, né? E isso daí era rejeitado de maneira bastante agressiva por toda essa frente única, da esquerda pequeno-burguesa ao lulismo, né? Então, por exemplo, se hoje alguém fala que o PT é um partido burguês e tudo mais, nós temos a agradecer praticamente toda a esquerda nacional, porque eles trabalharam com afinco para evitar que ele fosse um partido operário. O segundo debate se deu em torno do problema do programa, né? Nós falávamos o seguinte, que o PT tem que ter um programa revolucionário, ia propor a revolução, o governo operário, o socialismo. Nós escrevemos um programa para o primeiro congresso do PT que refletia essa ideia. E todo mundo, todos esses blocos, eles falavam o seguinte, o PT não é o partido revolucionário. O PT é um partido legal e, portanto, nós não podemos atribuir ao PT um programa revolucionário. Quer dizer, nós não devemos, dentro do PT, defender um programa revolucionário. Aí nós levantamos o seguinte questionamento. Se a esquerda, que se diz revolucionária, que são todos esses aí, não vai defender um programa revolucionário dentro do PT, vai defender o programa revolucionário onde? Se eles estão atuando dentro do PT. E se essa esquerda não vai defender um programa revolucionário, vai defender que tipo de programa? Um programa não revolucionário, um programa que não é um programa da classe operária, que é um programa burguês, que é um programa oportunista, de defesa do capitalismo. E foi efetivamente o que aconteceu na formação do PT. O PT nasceu com a ideia de que o PT tinha que lutar pela democracia e tinha que lutar pela participação política dos trabalhadores. E todo mundo, sem exceção, todas as forças organizadas, sem exceção, apoiaram isso daí contra o nosso partido na época e setores da base que eram contra também, setores das oposições operárias e tal, mas que eram minoritários dentro do PT. E propuseram a organização do PT em núcleos, né, de bairro, cuja função era ser um partido eleitoral. Quer dizer, você organiza o partido territorialmente, né? Os núcleos era porque tinha muita militância, então a militância se agrupava no núcleo. Mas o núcleo não tinha nada a ver com o sindicato. Foi tomada a decisão explícita de que sindicato é uma coisa, partido é outra, e as duas coisas não devem se misturar, né? Então, os trabalhadores, na sua maioria, ficaram fora do PT, que era para os trabalhadores não terem influência no PT. E quando surgiu a legislação eleitoral da ditadura, a legislação de organização partidária, os próprios núcleos, que já era uma medida para evitar que o PT se vinculasse aos trabalhadores, eles foram substituídos pelos diretórios por bairro, como a ditadura havia estabelecido em lei. Houve todo um debate e o pessoal foi absolutamente claro no sentido de que não, tem que organizar o partido num sentido exclusivamente eleitoral. Isso também era uma unanimidade em relação a todos os setores que participavam do PT. Na primeira eleição que o PT participou, que foi a de 1982, houve ainda uma polêmica, e essa aqui é mais importante ainda do que as outras, que mostra bem, né, a política dissimulada da maior parte da esquerda pequeno-burguesa. Nós fizemos uma proposta que era o seguinte, que se o PT vai ser um partido de trabalhadores, então não pode ser que cada candidato apareça com seu fundo de campanha próprio. Porque assim, primeiro, a eleição se transforma num negócio privado do candidato, é um investimento pessoal dele. Ele já é independente do partido, ele tem as mãos livres para fazer acordo com a burguesia, etc. e tal. Segundo lugar, não vai eleger nenhum candidato trabalhador. O trabalhador vai arrumar fundos próprios de campanha onde? Quem vai se eleger são os elementos da burguesia, que tem apoio da burguesia, que tem dinheiro próprio. Isso daí deu lugar
a uma polêmica violentíssima, né? Com o pessoal falando que se fosse aprovado esse fundo único era a destruição do PT, essas coisas. Bom, e finalmente aprovaram o fundo único. Então, quando vocês ouvirem, por exemplo, a esquerda falar contra a corrupção, contra o carreirismo, que os dirigentes do partido se venderam para a burguesia, nós temos que lembrar que isso daí foi um acordo entre todos os setores da esquerda para criar esse ambiente de corrupção. Colocar os operários para fora do partido, na prática, né? E tudo mais. Bom, o PT participou das eleições de 1982, com essa confusão enorme no seu interior. A gente falou que isso daí só poderia levar a uma crise total, que era inviável esse tipo de coisa. E, efetivamente, depois da eleição de 1982, o partido entrou numa crise total. A esquerda do PT, um setor da esquerda do PT, começou a articular toda uma fração grande, né, para derrubar a direção do PT, e um setor da direita montou uma outra fração que ficou conhecida como articulação, né, porque eles tiraram um manifesto assinado por 113 pessoas que chamava uma articulação dos militantes. Então ficou conhecido como a articulação dos 113. Depois passou a ser conhecido simplesmente como articulação e foi até recentemente era conhecido assim, como articulação. A crise foi resolvida com uma espécie de golpe de mão da direita. A direita derrubou a direção centrista do PT e tomou conta do partido. Quer dizer, em 1982 começa o processo de desmantelamento do PT tal como ele surgiu e a sua substituição por um partido burocrático dominado por parlamentares, etc. e tal. Essa luta vai ser uma luta muito complexa e ela vai terminar efetivamente em 1989 na eleição presidencial, 7 anos depois. O PT efetivamente entra em crise, sofre um enorme esvaziamento, há uma desilusão com o PT depois da eleição de 1982. Os setores de base veem que o partido está se inclinando à direita, etc. e tal. E essa situação ela é também acentuada por um fato que acontece justamente na sequência, que é a criação da CUT em 1983 e o começo das greves. Então, a pouca militância operária que atuava dentro do PT se desloca para a CUT. E a CUT se transforma, né, numa organização infinitamente maior do que o PT, com milhares de militantes operários que surgem diretamente das bases, estão organizados nas oposições sindicais. Por exemplo, no ano de 1985, que é o ápice das oposições sindicais, a CUT tinha organizada dentro dela coisa de 2.000 oposições sindicais diferentes. Vocês imaginem o tamanho da militância operária de base que tinha aí. Tudo bem que essas oposições sindicais não eram todas efetivamente de base, mas eram muito mais de base do que era o PT. Os militantes da CUT, por exemplo, não participam mais do PT quase. O PT sofre um esvaziamento enorme. Eles só têm interesse mesmo pela construção da CUT, pela luta dentro dos sindicatos e tudo mais. Mas o PT continua existindo e é a organização que tem o poder de lançar candidatos, que tem parlamentares e, portanto, acaba influindo sobre a CUT, apesar de ser uma organização infinitamente menor. O desenvolvimento da luta operária, de 85 a 86, 87, começa a entrar num refluxo com os planos econômicos do governo Sarney. Primeiro o plano cruzado, depois vieram outros planos menores para tentar controlar a situação. Apesar da subida da inflação no período posterior, a tendência à radicalização do movimento ela começa a diminuir.
E em 1988, nós vamos ver aí o estrangulamento completo da CUT, e a CUT vai se transformar num apêndice do PT. A projeção que o PT tem hoje vem fundamentalmente da CUT. Porque muitos militantes, dirigentes sindicais da CUT acabaram saindo, secundarizando os sindicatos e migrando para a atividade do PT, se lançando como candidatos, etc. e tal. Aí, em 1989, o PT já tinha uma enorme base sindical. Tanto que o Lula, nesse momento, o nível de organização do PT e de apoio popular é muito grande. O PT vai para as eleições e vai para o segundo turno das eleições. Uma eleição que tinha 11 candidatos. E a burguesia tinha medo de que isso acontecesse, usa de todos os recursos possíveis e imagináveis para evitar que o PT vá para o segundo turno e ganhe a eleição. Mas em 89 o PT praticamente tinha todas as condições de ganhar a eleição. Só que ele sucumbiu diante da manipulação da imprensa e dos partidos burgueses, né, que foi extremamente grande na eleição. A partir daí, com a formação da Frente Popular, o PT ingressa num período extremamente conservador. Quer dizer, ele já havia se esvaziado enquanto partido e depois estrangulado a CUT. Quer dizer, a pressão toda que o PT sofria das bases é desmantelada a partir de 1989. Em 1990, o Collor provoca uma recessão e acaba praticamente com todo o movimento grevista. A partir daí, o PT, no refluxo, vai sendo cada vez mais dominado por uma ala direita, que é essa ala direita que está aí hoje. Vão ingressando no PT vários elementos de outros partidos. A Dilma Rousseff era do PDT, vai para o PT, não fazia parte da história anterior do PT, e muitas pessoas, muitos deputados aí, vieram do PDT, do PMDB, do PSDB, de outros partidos burgueses, né? Mesma coisa que está acontecendo agora com o PSOL, né, que está recolhendo aí candidatos e elementos da burguesia de diversos partidos. Bom, isso daí dá conta da história do PT, né? Seria importante a gente falar um pouquinho da história da CUT. Bom, a CUT, ela surge de um deslocamento que existe na burocracia sindical, mas ela surge também das oposições sindicais, que são a força poderosa que está organizada quando estoura a crise da ditadura e que cresce muito no período posterior, né? O centro dessas oposições é a oposição metalúrgica de São Paulo, que havia se organizado imediatamente depois do golpe militar, em 1965. A oposição metalúrgica de São Paulo, ela contribui para o desenvolvimento de outras oposições, né, como a oposição metalúrgica de Osasco, que é protagonista das greves de 68. Ela procura participar de todas as eleições, né, e aí participa também um setor da Igreja Católica, a chamada Pastoral Operária. Quer dizer, isso é anterior ao processo que eu mencionei, onde a igreja procura incentivar a formação das comissões eclesiais de base. Pastoral Operária é anterior a isso daí. Pastoral Operária tem a vantagem de ser uma organização muito ligada à classe operária propriamente dita. Um dos centros da Pastoral Operária era justamente a categoria dos metalúrgicos de São Paulo. Então, quando se começa a se formar um movimento independente, ele é formado de 3 diferentes segmentos, né? Existe a burocracia sindical chamada autêntica, que havia rompido com o resto da burocracia, que é a burocracia sindical lulista, as oposições sindicais e setores da esquerda que atuavam no movimento operário e que se deslocam para a esquerda. Então, esses setores, principalmente as oposições operárias, eles vão lançar, a partir de 1977, a palavra de ordem por uma central única dos trabalhadores.
A palavra de ordem lançada é deles mesmos. Eles fazem propaganda dessa proposta, eles têm essa proposta como uma proposta estratégica, um programa estratégico para o movimento operário. E quando a crise estoura com as greves, esse programa se transforma num programa geral, né, dos setores mais avançados dos trabalhadores. Diante disso, né, tanto o Lula como os outros sindicalistas, percebendo a força dessa tendência dentro do movimento operário, eles chamam um congresso de trabalhadores nacional, ao qual eles dão o nome de primeiro conclave, primeiro congresso das classes trabalhadoras, que era uma possibilidade prevista na CLT da ditadura militar, que os trabalhadores podiam convocar o Congresso das Classes Trabalhadoras. Existia também previsto o CONCLAP, que seria o Congresso das Classes Patronais. Tinha as duas disposições na CLT. Então, o CONCLAP é chamado como uma tentativa de criar uma central sindical, pelo menos da parte da burocracia lulista, e aí participam as oposições e a esquerda, em conjunto com a burocracia da ditadura militar. Uma burocracia que era totalmente contrária, né, à ideia de construção de uma central sindical. Totalmente contrária. E que era uma força que se opunha com toda a sua energia contra o movimento independente dos trabalhadores. Bom, o conclave é realizado, é um congresso enorme, 10 mil pessoas na Praia Grande, e a decisão que eles tiram ali é a decisão de formar uma comissão para criar a CUT. A comissão pró-CUT. Só que a burocracia não quer criar a CUT. Esse é o impasse de todo o negócio. Então, essa comissão, de 81, eu acho, até 83, ela fica discutindo para ver se vai ou não vai formar a CUT. Um setor propõe a formação, outro setor bloqueia. E quem dirige o setor pelego é justamente o PCB. O PCB é digamos assim, a direção ideológica e política do setor pelego. Bom, quando chega em 1983, com a crise que se abre e tal, a crise da ditadura, os setores à esquerda, dentro da comissão pró-CUT, decidem que não dá para ficar sendo obstaculizado pelos outros sindicalistas e rompe e chama a formação do Congresso da CUT. Convoca o Congresso para a formação da CUT em 1983. O Congresso é realizado em São Bernardo, ali onde eram os estúdios da Veracruz, antigos. O Congresso, ele era um Congresso pequeno, né? Do Congresso participam 40 sindicatos, só que 40 sindicatos eram assim, metalúrgicos do São Bernardo, metalúrgicos Santo André, metalúrgicos de São Caetano, não sei se participaram, a POSP, bancários, quer dizer, eram 40 sindicatos, mas 40 sindicatos muito representativos do setor mais importante da classe operária. E mais umas 100 e poucas oposições sindicais, que também eram oposições muito representativas das suas bases. Por exemplo, a oposição metalúrgica de São Paulo, ela reunia numa assembleia para escolher a chapa para a eleição do sindicato, brincando 1.000 trabalhadores que eram militantes da oposição sindical. A oposição metalúrgica de São Paulo tinha, dentro da cidade de São Paulo, 10 sedes da oposição metalúrgica. O aparato dela era maior do que da maioria dos sindicatos que você pode imaginar. Muito bem organizado e tudo mais. Então, são 40 sindicatos, cerca de 100 oposições, fundam a CUT, elegem a direção. É um congresso relativamente representativo, apesar de ser pequeno em relação ao total da classe operária brasileira. E isso daí vai ter uma influência enorme, porque a CUT vai chamar a greve geral, uma greve geral muito importante, contra uma legislação de arroxo salarial.
em 83, e depois a CUT vai ser a direção de praticamente todos os movimentos grevistas que vão acontecer. Se é que ela não foi a direção de todos. Para vocês terem uma ideia de qual era o prestígio da CUT, em alguns sindicatos aconteciam greves e os pelegos não conseguiam segurar a situação. Então chegava alguém da CUT, que nem era daquela categoria nem nada, e se apresentava como sendo da CUT, os trabalhadores imediatamente se organizavam em torno da CUT e largavam o dirigente sindical de lado. Em muitos lugares, o dirigente sindical simplesmente chegou e falou: está aqui o microfone, está aqui o carro de som, dirige aí porque eu estou totalmente sem condições de fazer isso daí. O crescimento da CUT foi assombroso. Em 1985, as oposições sindicais cutistas, elas conquistaram 1.000 sindicatos das mãos do peleguismo. Só em São Paulo, tinham 30 ou 40 sindicatos operários que estavam afiliados à CUT, onde as oposições sindicais tinham ganho as eleições. A CUT, nesse sentido, ela se desenvolveu com base nas oposições sindicais. Bom, a radicalização dos trabalhadores, organizados na Central Única dos Trabalhadores, deu lugar à formação de uma oposição enorme à burocracia sindical, que se desenvolveu de maneira confusa no começo, mas que foi se organizando cada vez mais num sentido antiburocrático. Nos congressos que aconteceram em 85 e 86, a oposição sindical praticamente teria derrotado a burocracia sindical se não fosse o recuo dos líderes da oposição diante da pressão da burocracia. No Congresso Estadual, que aconteceu em São Bernardo do Campo, né, a burocracia foi pega de surpresa. Começou a votação e a burocracia apresentava a votação era polarizada, era o setor da burocracia e o setor da oposição. Aí a burocracia apresentava uma proposta, a oposição apresentava outra. Na primeira votação, a burocracia declarou que tinha ganho por contraste, por pouquinho. Né? Na segunda votação, falaram a mesma coisa e já deu aquela crise enorme, porque a oposição estava convencida que tinha ganho. Na terceira, a burocracia falou o seguinte: vamos contar os votos. Era assim, coisa de 1.000 delegados aproximadamente. Então eles montaram um esquema para contar o voto de 1.000 delegados. E aí, enquanto eles contavam os votos, eles chamaram a liderança das oposições, levaram numa salinha lá e falaram: ó, se vocês ganharem o Congresso aqui, vamos rachar com a CUT. Nós não vamos apoiar nenhuma oposição sindical, o negócio aqui vai para o espaço. Aí a oposição voltou e concordou em suspender o Congresso. A votação, milagrosamente, empatou. Foi 500 e tanto para um lado e 500 e tanto igualzinho para o outro. Aí chegaram num acordo. E mesmo com acordo, eles iam perder o Congresso, a burocracia. Mesmo com acordo, saiu uma briga enorme lá. Saiu uma pancadaria no Congresso que quase encerra o Congresso sem definição nenhuma. Mas o fato é que, a partir daí, não se votou mais nada. A direção estadual foi escolhida lá por consenso e tudo mais. Vocês vejam a situação. Isso aí é a burocracia que veio a chegar a ser governo no Brasil, perdendo o Congresso dentro dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Aí no Congresso Nacional, também, a burocracia ganhou por uma margem super estreita. Quase perdeu o Congresso Nacional. O Congresso Nacional era coisa assim de 7.000 delegados. A oposição tinha quase 50%, 49%, alguma coisa assim, do Congresso. Foi uma crise total, que mostra a instabilidade da burocracia no momento que os trabalhadores começaram a se movimentar.
a fraqueza da burocracia, que corresponde, se vocês compararem com a análise que foi feita antes, corresponde ao desmantelamento do próprio regime político que havia na época. Os trabalhadores só não conseguiram derrubar a burocracia, tomar conta da CUT e, eventualmente, até lançar um partido operário por causa da imaturidade desses trabalhadores do ponto de vista político. Uma parte da esquerda que estava aí dentro, né, foi cooptada pela burocracia e ajudou a desmantelar o movimento de dentro. Mas eles não tinham poder se os outros setores não tivessem acompanhado e acompanharam por pura confusão política. Isso daí levou, né, depois dessas duas derrotas, que não eram para ter acontecido, que foram, no final das contas, uma capitulação da oposição, levou ao desmantelamento geral da oposição dentro da CUT. Isso aí foi em 1986. Em 1988, a burocracia chama um novo Congresso Nacional e o Estatuto coloca praticamente para fora da CUT as oposições sindicais, que eram a base da radicalização. Qual era o problema que estava colocado? Você chamava um Congresso da CUT e você tinha lá, por exemplo, uma situação que era assim. A POESP. A POESP tinha, sei lá, quase 300 mil trabalhadores na base. Então, vamos supor, se fosse um delegado para cada 5 mil, daria 60 delegados, não é isso? Aproximadamente. Aí tinha a oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Os metalúrgicos de São Paulo tinham 520 mil trabalhadores na base. Então, a delegação da oposição sindical de São Paulo era mais de 100 delegados. Era maior do que a da POESP. Porque o sindicato era maior. A base dos trabalhadores era maior. E a representação na CUT era baseada no número de trabalhadores da categoria. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram o seguinte, que o número os delegados serão eleitos sobre a base dos filiados ao sindicato. Por isso que vocês veem que alguns sindicatos aí têm uma filiação enorme, caso da própria POESP. A explicação dessa filiação gigantesca é justamente essa luta pelo poder dentro da CUT. E as oposições sindicais, elas elegiam os delegados com base num outro critério que não era mais a base territorial, também não era... era o número de votos que a oposição sindical tinha tido na última eleição. Aí isso mudou totalmente a correlação de força dentro da CUT. Mesmo isso daí não era suficiente para controlar a CUT. Então, a burocracia ela usou de um outro esquema, que agora eu acho que está meio abandonado e tudo mais. Eles saíram pelo interior do estado de São Paulo e eles formaram inúmeros sindicatos que não existiam de trabalhadores rurais, STR, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então você tinha lá, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Biúna. Eles iam lá e formavam, não existia sindicato. Iam lá, formavam, elegiam o delegado. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ribeirão Preto. E assim eles levavam a delegação de, sei lá, 300, 400 sindicatos rurais. Que você via, quando você ia no Congresso, quando começou a acontecer isso daí, você via que era uma massa despolitizada, amorfa, que não representava nada de especial, né? E servia de base para a articulação sindical, a burocracia lulista, controlar a CUT. Com esses mecanismos, que também foram apoiados por toda a esquerda, tá? A esquerda colaborou para destruir a oposição sindical. Uma parte da esquerda não participava da oposição sindical. Por exemplo, morenistas, o Trabalho nunca participaram da oposição sindical. Eles se especializavam em atacar essa oposição sindical. Uma outra parte da esquerda participava. Setores, por exemplo, como... não sei se na época chamava assim, mas no momento chamou assim, tendência marxista,
Democracia Socialista, que está uma parte está no PSOL, uma parte está no PT. Esses participaram e ajudaram a sabotar a oposição por dentro. Bom, a liquidação da CUT foi um golpe duro para o movimento operário, porque de instrumento que canalizava enormes lutas se transformou num negócio que ficou paralisado, foi totalmente paralisado pela burocracia. É daí que surgiu a ideia, né, de que tem que romper com a CUT e tal, porque ninguém vê nenhuma atuação da CUT, porque não há atuação de ninguém, na realidade, né? As chamadas centrais sindicais, a única coisa para a qual elas servem é fazer congresso e realizar um show no 1º de maio. Fora isso daí, não acontece mais nada. Mas a demolição da CUT, ao contrário do que diz o pessoal que é favorável à construção da Conlutas, não começou em 2002, mas começou em 1988. A partir de 1988, o que aconteceu? Como a articulação tinha o controle da maioria do Congresso, eles montavam aquele circo político. Então a pessoa ia lá, fazia discursos exaltados, defendia o trabalhador, propunha de tudo e tal, não acontecia nada. E no final, havia uma ampla distribuição de cargos para todos os setores de esquerda que tinham participado